Eu sou Ed Renekiewicz e Correlê é o meu podcast. Bem-vindo, bem-vinda para mais uma conversa. Aliás, a última conversa dessa segunda temporada. Esse é o último episódio dessa segunda temporada do Correlê. A partir de agora, meu foco, minha atenção vai se voltar para o congresso do Conversas Pastorais em novembro. Agora toda atenção para isso. Aliás, atenção para eleição, né? Atenção para eleição. A gente vai viver esses últimos dias aí de campanha eleitoral, de discussão política no país, mas especialmente meu coração está muito voltado para o Congresso do Conversas Pastorais nos dias 1 e 2 de novembro. E você pode saber sobre o Congresso, que não é só para pastores e pastoras. O Conversas Pastorais é um movimento de pastores, pastoras e lideranças comunitárias, isto é, pastores, pastoras e todo mundo que é envolvido com vida de igreja. Você, por exemplo, se tiver esse interesse, você é muito bem-vindo no Congresso. E no movimento Conversas Pastorais, você pode saber um pouquinho mais, ou sobre o Congresso, o que você precisa saber, está disponível no conversaspastorais.com. Faz uma visita lá, você vai ver algumas coisas bastante interessantes. E eu queria encorajar muito você a estar presente e participar do nosso Congresso em novembro. A programação, o tema do Congresso, aliás, é Conversas, vírgula. Porque dia 1 e 2 de novembro, depois de uma eleição, nós não fazemos a menor ideia de onde vai estar o Brasil, sobre o que nós temos que conversar. A única certeza que a gente tem, talvez, ou uma das, é que nós vamos precisar conversar, e bastante. Conversar para a gente entender a vida, entender o Brasil e para a gente reconciliar as nossas relações. Então é sobre tudo isso aí. 1 e 2 de novembro, terça-feira, dia 1º, e dia 2, feriado, quarta-feira, o nosso Congresso do Conversas Pastorais. Bom, nós estamos no Correlê, sempre um desafio, uma alegria. Para mim, o Correlê é um momento de tensão, porque eu falo coisas meio sem censura, mas também de divertimento, porque justamente por falar sem censura, eu me divirto bastante. E também com os convidados e as pessoas que eu tenho comigo, eu tenho o prazer, o privilégio de conversar. Você que acompanhou essa temporada já ouviu algumas conversas que eu espero tenham sido úteis e profundas e divertidas e emocionantes e edificantes e inspirativas para você. E hoje eu tenho absoluta certeza que não vai ser diferente, porque o meu convidado é o meu amigo, meu irmão, Daniel Martins de Barros. Para que você o conheça um pouco melhor, o Daniel é psiquiatra, professor na USP, é colunista do Estadão e também da Band News FM. Mas você pode seguir o Daniel no @DanielMBarros, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu sigo, leio, ouço, sempre que eu posso converso com o Daniel. Acho, não tenho certeza, mas acho que a primeira conversa de live de pandemia nós fizemos juntos em março de 2020. Quando você fala no livro lá, era essa? Ah, eu sabia! Foi, nós ali nem sabíamos o que estava acontecendo, nós já começamos a falar sobre uma igreja na virtualidade, como é que a gente ia se reunir, não se reunir, enfim. Pandemia. E o Daniel é escritor, e uma das razões da gente estar conversando hoje é o próximo livro dele, Rir é Preciso, editora Sextante, que vai ser lançado a partir do dia 13 de setembro, você vai poder ter acesso. Rir é Preciso. Leia o Daniel, é importante para você, vai te abençoar muito, vai te enriquecer muito. O último livro dele é interessantíssimo também, o lado bom do lado ruim. Daniel, não tenho como te dar melhores boas-vindas e agradecer você estar aqui conversando comigo e com o Correlê, com todo mundo. Bem-vindo. Um prazer, uma alegria, um agradecimento público, até porque o Rir é Preciso, o Ed foi um dos primeiros a ler, né? É verdade. Leu ali a prévia, até para generosamente fez um elogio, e não foi, né? Eu imagino que foi de coração aquele elogio. Não, foi sincero. Você sabe que foi. Mas foi, o Rir é Preciso é esse livro sobre humor, sobre o riso, sobre aprender a usar o riso como um instrumento
para superar adversidades, atravessar momentos duros, criar relações melhores, né? Usar a ciência e a psicologia do riso. E um dos episódios que me inspirou foi a nossa primeira conversa mesmo lá na pandemia. Isso era março de 2020. A gente não sabia o que estava acontecendo direito. A igreja tinha acabado de fechar. E aí, assim, como é que vai ser? Vamos levantar aqui o moral do pessoal, vamos fazer um papo. E lá pelas tantas, eu não lembro qual foi o comentário meio jocoso, assim, meio engraçado ali que a gente fez. E na hora deu um frio na barriga, né? Que a gente riu, né? Porque a gente riu. E aí, até o título provisório do livro era Já Pode Rir. Ah, interessante. Porque nesse momento a gente pensou, mas pode rir? Já pode rir? Não pode rir? Pode rir no meio de uma pandemia. Devemos. Né? Exato. E aí foi uma das reflexões, foi um dos gatilhos para refletir sobre isso. O tema já me acompanha há muito tempo, eu falo na introdução, né? Há muitos anos eu gosto, estudo o tema. E a pandemia... Eu tinha lançado O Lado Bom do Lado Ruim pré-pandemia, numa coincidência enorme, a gente até falou dele, que ensina a gente a importância das emoções negativas, que foi super importante na pandemia. E esse foi um livro já mais encomendado, mais pensado para beleza, depois que passar tudo isso. Como vamos rir durante uma pandemia, né? Qual é a legitimidade, o valor, para quê, por que rir numa pandemia, e depois, né, com tantas perdas, com o caos que fica, como seguir em com frente. As dores, como seguir em frente, né? Eu queria começar pelo título, Daniel, porque rir é preciso, é muito assim, Fernando Pessoa, né? Essa foi uma sacada genial e não foi minha, foi da editora. O título provisório, como eu disse, era Já Pode Rir, e aí eles fizeram um brainstorm, enfim, a assistente é muito profissional e eles vieram com esse título, e quando eu vi, ele traduzia tão bem a ideia do livro, porque como a minha formação é científica, é de psiquiatra, e o meu interesse na escrita inicial é de divulgação científica, antes até da autoajuda, mesmo quando eu vou falar sobre autoajuda ou sobre qualquer outra coisa, eu sempre busco as bases científicas, Sim, você referencia teoricamente todas as suas falas e todos os seus textos e tudo mais. Até para manter a credibilidade, né? Até porque eu falo desse lugar, né? Eu falo como psiquiatra. Então... Aí nós já abrimos uma janela imensa, né, para conversar sobre ciência, credibilidade, mas a gente vai para ela daqui a pouco. Fala sobre o livro aí do riso, Rir é Preciso. Pois é, verdade. Mas então eu descobri, fui estudando. Foi um livro que tem um trabalho demais, assim. Esse livro quase me levou para um burnout mesmo, assim, muito trabalho. Mas é aquele filho que dá trabalho que você ama muito de tanto trabalho que ele deu, né? E aí encontrei, então, muita ciência sobre o riso. E encontrei muita autoajuda. Muito de como o riso está presente em todos os momentos, em todos os episódios da humanidade. Talvez um dos capítulos mais surpreendentes é quando eu falo sobre o riso nos campos de concentração, né? Então, o riso, a gente tem necessidade, mas ao mesmo tempo ele tem uma ciência que explica bastante do riso. Então, essa coisa do rir é preciso, é necessário, mas existe uma precisão, existe realmente coisas mensuráveis até, né, sobre o riso. Então, ele joga muito com essa ideia e traduz. O título traduz bastante o que eu queria dizer, então foi uma sacada muito boa da editora. Para quem não lembra, a expressão do Fernando Pessoa é: navegar é preciso, viver não é preciso. Preciso no sentido de exatidão, né? O navegador, o navegante, o viajante pelos mares seguia pelas estrelas, as cartas náuticas, então não é aleatório. Existe um caminho preciso, né? O sujeito sai de um lugar e sabe para onde vai. Aliás, meu professor falava do pregador Cristóvão Colombo, que sai não sabe para onde vai, chega não sabe onde chegou. Mas navegar é preciso. Viver é que não é preciso. Viver é cheio de contingências, a vida é cheia de aleatoriedades, cheia de... Talvez a gente possa até falar de acasos, né? Embora na tradição religiosa... o conceito da providência divina, da soberania divina, algumas pessoas não conseguem conciliar aleatoriedade e acaso com a soberania de Deus, mas eu especialmente consigo, tranquilo a respeito disso. A vida é contingente. Pois é, né? Você pensar que Deus está no par ou ímpar até, né?
Sim. Será? Aí, Você, né? Você tá brincando de jogando ludo, joga o dado. Foi Deus que quis que você Deus ganhou? que caiu 6. É. Tem Voto acaso, 5 né? casas, É. Deus tá me punindo. Por Pois que é. Deus fez isso comigo? Tem Isso acaso, aí. eu concordo que tem acaso. Claro, tem a aleatoriedade como uma variável das coisas que acontecem no universo, na vida e tudo mais. Então, viver não é preciso, mas rir é preciso. Agora, o riso, não só preciso, como tem uma ciência do riso, tem neurociência no riso, o riso é necessário. Aí eu lembrei da Hannah Arendt, que toda dor pode ser suportada se a respeito dela se puder contar uma história. Bonito isso, hein? Essa eu não conhecia essa frase. Hannah Arendt, que vem do campo de concentração, que vem de toda a maneira como ela olha esse holocausto, como ela está dentro disso. Então, toda dor é suportável se a respeito dela se puder contar uma história. Então, parafraseando a Hannah Arendt, eu te perguntaria, poderíamos dizer que toda dor é suportável se pudermos contar a respeito dela uma piada? Essa relação entre o riso e a dor é fantástica, assim, acho que é outra das coisas centrais no livro e no meu entendimento do riso e da própria dificuldade, da dúvida se podemos rir ou não numa pandemia, né? Ou diante de qualquer sofrimento. Porque o riso e a emoção, eles são incompatíveis. É muito interessante quando a gente entende isso, que já estava presente nos filósofos, desde Aristóteles, mas quem fala melhor disso é o Bergson. E ele diz assim, me conte qualquer história assim, sobre um problema, um defeito. Se ela me tocar emocionalmente, se ela me fizer ficar com dó ou com medo, se ela mobilizar minha emoção, ela não vai ter graça. A precisão, né, do comediante ou do humor é você contar aquela história de maneira que ela te pareça desprovida dos afetos. Você, pelo timing, pelos detalhes, pela construção, você esvazia a agressividade ou o medo, ou até a paixão, a dó, a compaixão, seja o que for. E isso tem várias implicações. Tem a implicação daquele que os comediantes americanos fazem, né? Enfim, no stand-up, é o too soon. Essa piada foi cedo demais. Por que cedo demais? Porque quando algo ainda é muito vivo na nossa memória, ainda mobiliza afetos. Sim. Conforme vai passando o Tipo, tempo... isso você não pode brincar. Isso, tá? Você não fala disso, né, nesse momento. Agora. Às vezes vai passando o tempo, aquilo vai diminuindo, né? Seja um evento, alguma coisa assim. Quando não é muito intenso, que aí precisa de muito tempo para poder rir daquilo. Mas a gente mesmo, né? Fala, um dia a gente vai rir disso tudo. O que a gente quer dizer quando a gente fala isso? É que um dia os afetos que estão envolvidos vão passando com o tempo. E aí você consegue fazer uma piada. Então, isso já é uma implicação disso. Agora, o Bergson ele diz que quando a gente não sente o afeto, a gente consegue rir. Mas isso tem uma via, uma outra via, que é o que você coloca na sua pergunta. Se a gente ri, a gente consegue diminuir os afetos, e isso também acontece. Diminuir a dor, diminuir o sofrimento, atenuar o impacto do fato traumático. Exatamente. Isso, tem até pesquisas que mostram isso com viúvos e viúvas, assim, quando são pessoas que conseguem rir, lógico que não rir da morte da pessoa que se foi, mas estão rindo, conseguem rir ali nos seus relacionamentos, são pessoas que evoluem melhor e com menos dor e com menos sofrimento o seu luto. Então, de fato, sim, se você consegue rir, se você consegue enxergar uma chave ali irônica naquilo que está acontecendo, você diminui a dor, você diminui o sofrimento. Mas tem um outro desdobramento disso daí, é que você pode, fazendo assim, qual é o risco? É você ser frívolo, você tirar a seriedade de algo que você não deveria tirar a seriedade. Né? Então, essa é a ciência. Né, e a arte de você usar o humor, enfim, como profissional, claro, mas no nosso dia a dia. Às vezes eu conto no livro que eu quero fazer uma piada para distrair meus filhos de uma birra ali ou de um sofrimento. Quando funciona é maravilhoso, né? Porque o choro vira riso, acabou o problema. Mas se eu erro por algum motivo, ou porque eu fui incompetente na construção da piada ou não acolhi adequadamente ali aquele sofrimento, é péssimo, né? Porque é frívolo, é desrespeitoso.
Então, o riso tem todo esse poder, você vê. Nossa primeira reação quando uma pessoa toma um tombo na nossa frente é rir, né? É. E a pessoa ficou ofendida. Falei, pô, mas é complexo isso daí. A reação que a gente tem diante de um sofrimento ou de um infortúnio de uma pessoa que levou, pode até se machucar, se ferir, e a nossa primeira reação é o riso. Que conexão é essa? E outra pergunta que eu te faria, você falou do viúvo, da viúva. Eu acompanhei uma senhora que teve uma crise de riso no sepultamento do seu marido. E ela teve que ser retirada da sala. E porque ela não parava de rir. Mas isso é uma descompensação, é um mecanismo de defesa, é o quê? É uma dor insuportável que leva para o outro. As duas perguntas estão super conectadas, porque o riso é uma das teorias mais consistentes sobre ele. Por que o ser humano ri da forma que ri, né? E o riso, existem alguns homólogos nos primatas mais perto de nós, e isso vai praticamente exclusivo nosso, né? Provavelmente ele evoluiu como um sinal de alarme falso. Ou seja, é um sinal para você rapidamente mostrar para o bando que está tudo bem. E a mensagem é captada automaticamente. Porque se você vê alguém caindo na sua frente e a pessoa levanta rindo, automaticamente okay, tá você sabe que está tudo bem e todo mundo em volta ri. Tá. Né? É como se a pessoa rindo autoriza todo mundo a rir. Porque tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, por isso que o riso e o humor tem isso, né? De você construir uma expectativa, uma certa tensão, e de repente o twist ali da piada ou da cena é uma quebra de expectativa que fala, não era nada disso, era brincadeira. E aí você ri num certo alívio. Então, é um sinal que nosso cérebro capta imediatamente e que traz essa sensação de alívio. Agora, por conta disso, nós, como temos um cérebro bastante elaborado, a gente começa a usar o riso como uma tentativa de mostrar que está tudo bem. Então, ele surge como uma consequência de estar tudo bem. Então, está tudo bem, você ri. Naturalmente, automaticamente. você riu. Tá. Aí você aprende que rir transmite essa mensagem. Então, a gente começa a rir para transmitir essa mensagem, mesmo que não esteja tudo bem. É o que está por trás do riso de nervoso. É uma tentativa de a gente mostrar para a gente mesmo, para as pessoas, que calma, tá tudo bem, tá tudo bem. E isso, numa situação de um grande estresse, pode se tornar um riso descontrolado. Porque a pessoa, ela entra nesse looping de querer mostrar que tá tudo bem, ela fica nervosa, ela vê que não tá tudo bem, ou ela percebe que tá mal, né? Ela querendo se convencer que tá tudo bem. É que não é consciente, mas é um pouco por aí, né? Eu conto um livro também que um caso menos dramático, mas também análogo, que a minha esposa teve uma crise de riso no filme Cidade de Deus, naquela cena mais terrível do filme, quando o menininho vai atirar no pé do outro, e aquilo começou uma crise de riso nela, que ela sabia que era absolutamente inadequado, que estava errado, mas é o riso de nervoso que todo mundo já experimentou de um jeito ou de outro, né? Essa coisa que a gente perde o controle, mas de alguma forma a gente quer amenizar aquela emoção negativa. O riso tem esse poder, como a gente viu. Então, mas é um mecanismo que acaba, nesse momento, pelo alto estresse, saindo do controle. Eu tive uma crise de riso, a que eu me lembro com mais... Eu diria até com saudade. Assim, eu queria rir de novo daquele jeito, Daniel. Mas eu tive uma crise de riso numa viagem que eu fiz para a África. E nós estávamos com missionários, eu e o meu amigo Paulo. No evento que nós estávamos, na parte da tarde, não sobrou lanche pra gente. Quando eu desci para tomar o lanche, acabou. E isso era umas 7 horas da noite, mais ou menos. A gente tinha só almoçado. E aí fomos pro hotel, no Senegal. Chegamos no hotel, tava a cozinha fechada, um hotel precário. Nós pedimos alguma coisa, não tinha como a gente sair para comer em lugar nenhum. Não tinha. Era uma situação que nós vamos dormir com fome, ponto. E aí, nós sentamos na varanda do hotel, assim, onde ficavam umas mesas de tipo um restaurante, assim, a parte externa. Tudo vazio lá, cadeira empilhada. Nós sentamos lá, um olhar para a cara do outro, falou, e agora, né? Não tem nenhuma Coca-Cola. Tá? Daqui a pouco aparece o sujeito lá da recepção com um pires, com uns amendoins, assim, uns pingado de amendoim. E aí ele trouxe pra gente, falou, olha, eu consegui isso aqui pra vocês. E nós caímos numa risada, que foi uma risada muito prazerosa, assim.
Mas é isso, né? É o inusitado da situação, o desconfortável da situação, que a resposta foi incontrolável. E é uma situação que também, guardadas todas as devidas proporções, alguns sobreviventes do Holocausto falam de eles encararem o absurdo daquela situação. Sim. O inusitado, o inacreditável, o incompreensível. Lógico, de novo, guardadas as devidas proporções, era uma situação, né, que vocês estavam ali impensável, não tem nada né? A ver, mas uma situação que é muito inusitada, que é isso. O que é surreal, essa existência, né? Onde nós estamos lançados, onde a gente veio, né? parar e como que a gente chegou aqui? O que é essa vida que me trouxe até aqui, né? E os sobreviventes do Holocausto, eles falam isso, lógico que numa intensidade muito maior, mas alguns falam assim, era isso, era um jeito de a gente olhar para aquele absurdo, incompreensível, sem palavras e falar, não, isso aqui só rindo. Né? E lógico, é muito interessante o trabalho de uma pesquisadora que fez o doutorado dela entrevistando sobreviventes do Holocausto sobre o uso do humor. É fantástico essa pesquisa. É uma pesquisa qualitativa, então ela vai entrevistando as pessoas. E assim como no relato deles, a gente encontra isso no relato de sobreviventes de tragédias naturais, de pessoas que riem no hospital, o uso do riso no hospital. Em nenhum momento é para diminuir a tristeza no sentido assim, de desqualificar a tristeza. Não é de dizer que isso aqui não é ruim, não é desdenhar. Exatamente, mas é ajudar a seguir em frente apesar de. O riso tem esse poder de conexão automático, né? Que uma pessoa ri, todo mundo ri junto. Aliás, é o poder também de exclusão, né? Porque se todos nós rimos e alguém não de alguém que... ou de alguém, né? De alguém. E aquela pessoa de fora é a dor também da exclusão. Porque tem, né? Tem inclusive esse ditado, né? Se alguém não riu, não foi piada, né? Então... Tipo, se a porque pessoa, é a dor ali, né? Então, o riso inclusivo, esse é um outro tópico, né, do politicamente correto e do riso de exclusão, mas o riso inclusivo, ele também é muito um bálsamo ali, né? Ele é muito uma anestesia, um alívio para a dor. Bom, estamos tudo nisso aqui, mas estamos junto. No momento em que você ri com alguém, você se conecta. Né? E essa conexão traz sentido para as coisas. Então, era usado assim, e vários sobreviventes contam do riso usado assim, usado para aliviar os sofrimentos, usado até como uma vingança, rindo dos soldados, né, pelas costas, tirando sarro. Então, essa multiplicidade desse instrumento. Eu li o Todorov, Diante do Extremo, falando sobre o Holocausto, que foi um dos livros que mais me impactaram, assim, que mexeram comigo muito profundamente. Esse livro mexeu muito comigo porque ele faz a pergunta sobre: é possível ser moral em situação extrema? Então ele diz a tragédia de ver um pai e um filho brigando por um pedaço de pão no chão, rolando, e um querendo... Quer dizer, é uma situação absurda. Ele fala, bom, você faz uma suspensão moral, e é um texto maravilhoso quando ele diz que a dignidade do sujeito que está no campo de concentração, ele reage dizendo, não, eu não vou deixar você me degradar nesse ponto. E eu lembrei quando você citou Paulo Gustavo dizendo que rir é um ato de resistência. Rir, eu vou definir a maneira como eu quero viver esse momento, inclusive o momento ao qual você está me submetendo. Eu não vou dar a você a permissão de dizer como vai ser a minha vida, como que... Então, rir é um ato de resistência, né? Uma vingança, ou tem um autor que fala... a pessoa que ri, ela meio que se vinga desse mundo cruel. Né? O professor Yves Delataille, que é um professor titular de psicologia, uma das autoridades sobre ética e moral no campo da psicologia no Brasil, ele fala e define muito bem o humor ácido, como não você rir cruelmente do mundo. Então você não ser cruel e tripudiar do sofrimento, mas você rir de um mundo cruel.
O mundo é cruel, o mundo é absurdo. A E você diferença ri desse entre rir absurdo. cruelmente do mundo e rir de um mundo cruel. É genial, Genial. essa diferenciação que ele faz. E o que o Paulo Gustavo falava ali, né? Que eu acho que é um pouco essa tônica toda, é essa resistência do não, assim, eu vou continuar olhando para isso aqui, eu não vou eu não vou aceitar, sabe? Eu não vou me submeter ou eu não vou ficar quieto. E rir é uma maneira de denúncia, né? O Bergson fala que o riso castiga os costumes. O riso é uma denúncia de algo que está inadequado. O riso é profético. O riso é profético. Aliás, esse é de todas as minhas pesquisas, um dos livros melhores que eu li é o Riso Redentor, do Peter Berger, um teólogo. Sim. Nem lembro a nacionalidade, acho que ele é alemão, se não me engano. Mas, enfim, o Peter Berger, ele diz que o riso é redentor. O riso é uma maneira de nós contemplarmos a possibilidade de um mundo diferente. Eu acho isso também muito, muito interessante, porque ele diz assim, na medida em que o riso ele mostra um outro lado, na medida em que o riso nos força a ver a situação de uma maneira diferente, sem sofrimento, ele diz que o riso levanta o véu de um outro mundo possível. E isso pode, para quem tem fé, ser entendido como um vislumbre de um porvir, sem sofrimento. Que o riso seria aquele momento, assim, infinitesimal, curto, mas que seria uma possibilidade de espiar um mundo sem sofrimento. E nesse sentido, o riso é uma redenção. Eu achei muito interessante. Muito legal. Berger, achei. Um sociólogo e teólogo luterano austro-americano. Austro-americano. Sabia que tinha alguma coisa de alemão aí? Austro-americano. Eu li o Berger, Um Rumor de Anjos e Do Céu Sagrado, sobre religião. Né? Mas essa é a ideia de que levantar um véu e vislumbrar um outro mundo é interessante. Ele diz assim, isso não é prova de que existe um outro mundo, mas como qualquer elemento de milagre ou, enfim, né, de transcendência, para quem tem fé pode ser encarado assim. Né? Então, não é que o comediante é um pastor, embora... Né? Às vezes tem uns pastores que são uma comédia, né? Mas essa possibilidade que eu acho redentor e profético no sentido de apontar o dedo na ferida mesmo, né? De denunciar. Que demonstrar a crueldade do mundo. Exato. Né? E demonstrar E eu acho que tem também um pouco, Daniel, de ridicularizar o mal. Eu acho que isso, por exemplo, Martinho Lutero, ele tem uma passagem da vida dele muito interessante, que ele diz que está subindo uma escadaria e ele percebe um vulto atrás dele, alguém atrás dele. E aí que ele olha e diz ele que é um espírito maligno. E ele diz, é só você? E aí cria-se essa ideia de que o diabo detesta que se ria dele. Né? Porque o riso também coloca o mal num lugar do tipo, você não me alcança. Eu escolho colocar você nesse lugar. Então é um ato de resistência, é um ato profético, é um ato de denúncia da crueldade do mundo e também de enfrentamento do mal. Por que será que os ditadores, quanto mais ditador é um político, mais alergia ele tem ao riso? Né? Os políticos e os regimes ditatoriais, eles têm horror ao riso. Um verdadeiro horror, porque o riso traz essa caricatura daquela maldade, né? do ridículo que é. Do quão ridículo é. E é o que o Chaplin faz no Grande Ditador, que eu coloco ali, assim, quando você vê aquela caricatura, você fala, não é possível, olha que ridículo. E isso, para um ditador, é insuportável, porque ele tem que manter aquela figura, né? Ele tem que manter aquela ameaça, aquela coisa ameaçadora. Então, eu até proponho criar o índice da aceitação da comédia. Quanto mais avesso for um político ao riso mais pode perigoso ver ele que é. Mais perto mais inclinações ditatoriais ele tem, assim. Porque... Bom lembrar, inclusive, que a Bíblia diz que Deus ri, né? Exatamente. Deus ri. Aliás, uma das epígrafes do livro diz que Deus ri. É a Sara dizendo, né? Deus me deu riso e todos que ouvirem isso rirão comigo. Rirão comigo, né? Eu acho muito bonito isso. Outra coisa
que o livro nasce numa pandemia, né, Daniel? Então, a pergunta com que a gente começou aqui a nossa conversa, já pode rir? É legal rir no meio de uma pandemia? É necessário? É preciso? Podemos? Devemos? Mas vamos falar um pouquinho sobre esse humor de tem coisa que a gente não deve rir, tem coisa com que a gente não deve brincar. Qual é o limite do humor, do politicamente correto? Essa ideia de que o politicamente correto acabou com o humor. É falta de traquejo, o cara que não sabe fazer piada. Acabou com aquele humor que tinha alguém que não ria na sala. Exato, porque o humor, ele é essa pedrada, né? Ele é uma crítica. E de fato, assim, então, quer dizer, não pode criticar mais? Você vai me dizer quem que pode criticar, quem que não pode? Não. Pode criticar qualquer coisa, qualquer um. O que é complicado é você atacar valores que não estão estabelecidos, valores que estão lutando para se firmar e que nós, como sociedade, entendemos que são valores justos e que nós estamos, como sociedade, fazendo um esforço para que eles se firmem. Podemos pensar qualquer coisa, a questão racial. Piada de preto. Não pode mais fazer piada de preto. Então não pode fazer piada de preto. Por quê que não pode fazer piada de preto? Porque hoje vem ficando cada vez mais claro para cada vez mais gente o quanto de sofrimento, de injustiça, de, enfim, problemas que essas pessoas enfrentam única e exclusivamente por serem pretas. Então, quando você faz uma piada e você está, portanto, atacando, criticando, tripudiando de uma pessoa por ela ser preta, você está aumentando essa distância, você está excluindo mais essa pessoa. Você está ferindo e atacando pela sua característica que a gente está fazendo justamente o contrário no momento na sociedade. E aí, às vezes, algumas pessoas vêm, tem uma coisa bem interessante, falam assim, né? Mas aí quando é piada com cristianismo, pode. Aí você não fica ruim quando tiram sarro de Jesus. Bom, eu não acho que... Jesus vai ter algum problema de ser desconsiderado ou sofrer porque... Jesus não tá ligando pra sua piada. Ele não conta comigo, assim, fala assim, se o Daniel não me defender, o que vão pensar de mim? Né? Jesus não tá falando, o que vão pensar de mim? Se o Daniel ficar quieto, vão acreditar. Não. E um dos trechos que eu gosto muito, que eu até cito no livro, é do Chesterton, um apologista católico, assim, um dos caras que defendia o catolicismo. Ele fala assim, em algum momento ele critica ele faz ele está discordando ali da doutrina espírita que está surgindo na Europa, e ele faz alguma coisa ali na troça, né? Porque ele era muito brincalhão, enfim, bem-humorado, e ele é criticado por alguém falando assim, você não pode tirar sarro de religião. Ele diz assim, olha, eu acho que tem que tirar sarro do catolicismo, por exemplo. Eu acho que é um teste de força da religião, ela sobreviver e aguentar, é isso. Então, os valores que estão estabelecidos, os valores que são firmes na sociedade, você tirar sarro deles, na verdade, você está apontando características, contradições. Os valores que não estão estabelecidos, que estão lutando para se firmar, você está dificultando, né, o estabelecimento desse novo contexto. Então, por isso que tem coisas que a gente realmente não pode rir. Piada de homossexual. Quer dizer, primeiro, o que está por trás disso? É você entender que aquilo é errado, é criminoso, é criticável. Então a pessoa é pior por ser gay, ela é pior que eu. O riso tem isso, né? A piada tem a questão da diminuição. Uma das teorias que explica por que a gente ri é a teoria da superioridade. Você ri de alguém que se deu mal, você ri de alguém que se machucou, de alguém ele do que eu. Que está inferiorizado, que ele tem algum está defeito, inferiorizado. Né? Porque eu acho que quando você estava falando da piada do preto, por que você não pode rir da piada de preto? Que é um valor que ainda está por estabelecer-se, que é a superação do racismo. É porque tem todos os danos, mas porque ela reforça uma mentira. Eu acho que tem esse lance. Por quê? Porque essa construção do negro como subalterno, essa construção é reforçada no humor.
Aquele ditado que fala que é brincando que a gente diz as verdades, o sujeito não tem coragem de expressar explicitamente o seu preconceito ou o seu conceito equivocado, e ele faz piada. Faz piada para reforçar uma caricaturização de inferiorização do outro. Que no caso da superação do racismo é explícito, talvez seja um exemplo mais óbvio, e da homoafetividade, como você acabou de dar também, mas de tantos outros. Piadas misóginas. Piadas de inferiorização das loira, mulheres. lembra? Piada de loira que tinha muito. A piada com pessoas com uma deficiência física. E tudo isso mais, porque eu acho que esse é o grande lance, é você retroalimentar uma mentira a respeito de um ser humano a partir do uso indevido do humor, fazendo com que se ria dele indevidamente. E sabe o que é mais grave ainda, Ed? É que muitas pessoas dizem assim, mas é só uma piada. Então, o que tem? Não é verdade. Bom, então, além de você estar perpetuando essa mentira e isso reverberar na cabeça das pessoas, a gente, no começo do episódio, a gente falou que quando você ri de alguma coisa, você tira a seriedade daquilo. Então, quando você ri da misoginia, do racismo, você tira a seriedade daquela questão. Porque é sério. Essa questão é séria. E, na prática, faz diferença. Tem vários estudos mostrando quando se ri de situações assim, pessoas expostas ao humor misógino, por exemplo, não se tornam preconceituosas, não se tornam preconceituosas contra mulheres porque ouviram uma piada. Mas as pessoas que já são misóginas, as pessoas que já são racistas, as pessoas que já são, discriminadoras de qualquer natureza, quando expostas a um ambiente em que existem essas piadas, elas agem de maneira mais racista, mais preconceituosa. Elas sentem que existe espaço para o comportamento preconceituoso. Exatamente. Exatamente. Sentem legitima. Aqui pode. Aqui pode. Não, então, aqui pode. Não tem problema. Não tem problema eu fazer isso aqui. Exatamente. Isso acontece na prática, tem vários estudos que mostram na prática, assim, que as pessoas têm atitudes mais discriminatórias, mais racistas, mais sexistas, quando elas têm essa inclinação e são expostas nesse ambiente. É como se fosse normal. Aqui não tem problema. Esse tipo de humor dá uma autorização para um comportamento absolutamente reprovável. Ou seja, não pode mesmo. Não pode. Não Ponto. pode. Tá pronto. Posto, mas politicamente correto é chato. Eu sei que tem gente que exagera, e eu acho que uma coisa que fica ruim no politicamente correto é quando ele é apresentado como uma sinalização de virtude moral, sabe? Você é um ser moralmente reprovável porque conta isso, eu sou melhor do que você porque não conto. É muito ruim a pessoa... Todo mundo se acha bom. Bom, assim, ninguém pensa assim, eu sou um canalha mesmo, né? Eu faço isso aqui porque eu me divirto sendo canalha. Todo mundo acha que no fundo é uma boa pessoa, a maioria. Então, tem que ser muito sutil e muito delicado você ensinar para essa pessoa que o que ela fazia é errado. Porque senão você gera uma reação dizendo assim, não, mas como eu não sou uma pessoa má, isso que eu fazia não é errado. E a pessoa se fecha para aprender que o politicamente correto tem uma mensagem a ser posta, né? Então é uma mudança cultural mesmo. Algumas pessoas vão conseguir fazer a transição, algumas pessoas não vão, e as gerações vão mudando. Como diz um professor titular aposentado já de psiquiatria, ele fala assim, quando eu era pequeno eu ganhava estilingue. Hoje, que criança pensa em matar passarinho? Na transição, teve gente que fala, isso é bobagem, é só passarinho e tal. Hoje não. Então, foi feita essa transição. Eu acho que estamos caminhando. Eu acho, e esse pessoal que fala assim, o mundo politicamente correto, o politicamente correto deixou o mundo mais chato. Não é isso, deixou o mundo mais humano, ou mais melhor. Tipo assim, agora é chato, eu não posso nem ser racista. Tipo isso, entendeu? Eu não posso tripudiar de gordo. Exatamente. Então, cara, assim, pergunta pro gordo. Chega a ser
cômico, né? Sério que você está reclamando Exato, disso, né? Sério que você está reclamando. Quero dar uma guinada aqui um pouquinho. A gente está falando muito do riso como uma resposta ao humor, uma resposta à piada, etc. Né? Queria dar mais um passo. Não necessariamente o riso ele é causado por uma piada. Tem o riso nervoso lá que você falou, que é um mecanismo, uma reação, até de defesa. Mas fala para mim sobre rir de si mesmo é um sintoma de saúde. Isso já a gente já chegando na psicoterapia mesmo, né? O riso, o humor, ele é essa ferramenta que faz a gente olhar as coisas de um outro ponto de vista. Então, quando você vê um bom comediante de stand-up, é isso, né? Ele mostra uma situação corriqueira do cotidiano, fala assim, nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Né? Uma boa piada, ela vai apresentando uma situação, numa determinada direção, que você já antecipa o que vai acontecer, porque é o pensamento habitual, de repente ela inverte, fala, não, era outro ponto de vista. Então, o rir traz essa abertura, ou nos força a olhar por outros pontos de vista, reinterpretar a situação. E esse é a essência de muito do trabalho da psicoterapia, né? É você olhar aquela mesma situação por outros pontos de vista. A gente tende a achar que tudo é com a gente, né? A gente acha que a gente é o centro do mundo, então é contra mim, é por minha causa, ou é meu talento, ou é contra mim. E quando você para pensar quão insignificante a gente é, assim, no macro global, né? Você dá risada de você achar que você tem essa importância toda. Então, o rir de si mesmo, ele é terapêutico nesse sentido, ele nos leva a encarar situações específicas ou a vida como um todo por pontos de vista que diminuem a nossa autoimportância. O Comte Sponville fala disso, né, de que quem não ri de si mesmo fica ridículo, né? E é o ridículo dessa autoimportância que as pessoas se dão. Até o Amos Oz fala sobre como curar um fanático, e ele fala que uma das melhores curas é o humor. Porque um fanático não tem humor. Né? Porque o humor nos faz rever, pensar por outros lados. E o fanático é aquele convicto que dá medo, né? A convicção agressiva, a convicção até os últimos limites. E quando você ri de si mesmo, você fica, pois é, mas tem outras formas de ver isso, o que por fanático não tem. Então é um instrumento terapêutico nesse sentido, e terapêutico também, embora não tenha sido essa pergunta, terapêutico para o nosso bem-estar mesmo, assim, o riso levanta o nosso espírito, né? Levanta nossa moral. Teve durante a pandemia... Nós já fomos para a neurociência. E ainda falando da saúde mental mesmo, na pandemia eu tive, ainda em 2020, um momento bem complicado, assim, de dar uma caída, né? Todo mundo, ou muita gente deu uma caída, e eu fiquei para baixo mesmo ali, quando a gente viu que era sério, quando a gente viu que era sério, assim, quando a gente viu que ia demorar, que tava morrendo muita gente, putz, como é que vai ser isso? Eu lembro que eu fiquei mal uma época, e uma das coisas que eu fiz foi reorganizar minha rotina bonitinho, para ter, né, rotina que faz bem. Dei uma parada em consumo de notícias ruins na época e mergulhei em comédia. Você escrever sobre isso. Fiz um tratamento de humor ali, comecei uma a assistir escolha mesmo. uma escolha ativa e até forçada, no sentido, nem sempre eu estava ali com vontade, mas não, vou ver esse seriado engraçado. E, de fato, o riso melhora muito o senso de bem-estar. O nosso bem-estar, né? Ele é também um instrumento terapêutico. Então, ainda na psicoterapia, não só na terapia de nós nos reenquadrarmos ou nos vermos por outros pontos de vista, mas também terapêutico no sentido de levantar o nosso humor, levantar nossos afetos positivos. Eu queria pegar essa fala do Comte Sponville, que quem não ri de si mesmo é ridículo. E, paradoxalmente, quando você se enxerga ridículo
e ri de si mesmo, isso é um sintoma de saúde. Porque quando você se leva muito a sério, e aí eu jogo para a tradição bíblica, a tradição de espiritualidade, é a prepotência, é o orgulho, é a vaidade, é um dos pecados capitais. Né? Não é o Pascal que fala do... vanglória. Existem dois tipos de homens, né? Os santos que se acham pecadores e os pecadores que se acham santos, né? Então, e, na verdade, o moralista, né, que é esse moralista no sentido espiritual filosófico, não é o moralista legalista, é o moralista aquele que conhece a alma humana. Ele diz isso, que o santo mesmo é aquele que se considera pecador, não o pecador que se considera santo. Pois é, e é um pouco o que você está falando disso, de se levar muito a sério, assim, de achar, não, olha isso aqui que eu faço, olha esse aqui, do jeito que eu vivo, é o gabarito. Eu gabaritei a vida. Sim. Eu sou o padrão, eu sou o modelo. Se todo mundo fosse como eu sou, vivesse como eu vivo, acreditasse no que eu acredito. Então a gente volta lá para o ridículo do ditador. É por isso que ele não ri. Ele não ri de si mesmo, não permite que ninguém ria dele, porque ele acha que ele não é objeto de riso, porque ele nunca é ridículo. Ele nunca é patético. Né? Eu acho que o grande medo do ditador é ele... Não é nem... Não sei, aqui eu tô, né, viajando aqui com você, mas talvez o grande medo do ditador não podia até ser uma boa frase pro livro. Não é os outros rirem dele, é de repente ele se pegar rindo de si mesmo e descobrir que ele não é nada daquilo. Ele não é tudo isso, né? O Tomás de Aquino fala do pecado capital, do orgulho, ele chama de vanglória. A glória do que é vão. Tipo, você é vazio, você é um saco vazio que não tem... você é sustentado por outro ser, você não está com essa bola toda, em outras palavras. E rir de si mesmo é encontrar esse lugar da sua finitude até para você se tratar com mais compaixão e misericórdia. Eu não sou perfeito. Olha que patético que eu fui agora. E ótimo, que bom que você se percebeu assim. Porque essa tentativa de performar perfeitamente é opressiva. E a gente está falando aqui de ditadores, né? Mas a gente pode muito facilmente ver exatamente esse padrão do se levar muito a sério, do nós gabaritamos aqui, no comportamento religioso das igrejas que tem essa pegada muito mais discriminatória, né? Excludente, porque assim, você não está no nosso gabarito. Eu sei o que é certo e é o seguinte, aqui é nada menos do que a perfeição está... Os caras, eles têm, como são, né, são safos, eles falam, não, eu sei que eu não sou perfeito, mas Cristo em mim me dá a perfeição e, né, assim, em Cristo nós aqui temos a resposta. E numa convicção que eu acho assustadora, assim, assustadora. E pode ver que são esses os caras, são essas igrejas que mais se revoltam contra uma piada que surja com o cristianismo. Né? Porque é isso, né? Ameaça toda aquela construção em que os caras se colocam de inatacável. Isso aqui não pode... Com isso aqui não se brinca. Porque se essa brincadeira estiver correta, e se eu for ridículo mesmo, como esses caras estão dizendo, meu mundo cai. Acabou tudo. O meu mundo desmorona. Quando você fala que o riso faz bem para o nosso bem-estar, para o nosso senso de bem-estar, que você escolheu comédia, a Silvia tem muito disso. De vez em quando a gente está escolhendo um filme, escolhendo alguma coisa para ver, ela fala, não quero ver isso não, isso é muito pesado. Não estou num dia legal para ver isso, é muito sintomático. Mas aí nós estamos falando de... do universo mental, como você alimenta a sua mente, a sua subjetividade e tudo mais. Vamos falar um pouquinho sobre esse riso com neurociência, química do cérebro, musculatura da face, quanto músculo você usa para dar uma risada e como que isso afeta seu corpo, né? E isso, desculpa ainda seguir, essa ideia de que não existe uma experiência subjetiva, muito menos espiritual, que prescinda do corpo. Então,
às vezes a subjetividade faz o corpo ficar saudável, mas às vezes um corpo adoecido, e quando você medica o corpo, você muda até a fé, a condição de fé e etc. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Me ajuda. Um filósofo que eu cito, o Terry Eagleton, fala que o riso ele tem esse poder de unir corpo e alma, né? Uma reação descontrolada, assim, sobre a qual o homem não tem controle, que une corpo e alma de um só momento. E é isso, né? Porque o riso ele é uma expressão infalsificável. Você não consegue fingir um riso sincero. Ele tem a gente consegue sorrir, né? Como aprendi a sorrir para mostrar que tá tudo bem. Mas o sorriso emocional, o que vem da piada, ou do humor, ou da graça, ou da alegria, enfim, o que é movido pelo afeto positivo, ele tem uma musculatura que enruga em volta dos olhos, assim, que faz aquele pé de galinha reforçado, que a gente não consegue mexer voluntariamente. Isso é involuntário. Então você sabe quando o riso é falso, né? Assim, você sabe que uma vez veio uma pessoa, pediu para tirar foto comigo depois do culto, aí tirou a foto. Depois ele olhou assim e falou assim: pô, pastor, você não queria tirar foto, poderia ter dito. Aí, ó, porque foi justamente na cara que é um riso que não nada a ver, né? Exatamente. E então ele tem esse componente físico e o riso relaxa a musculatura. A gente consegue medir isso, né? Os músculos relaxam. O riso tem um aspecto fantástico que ele é analgésico. Assim, tem muitas experiências que mostram assim, que a tolerância à dor aumenta se você está rindo. E não só por estar distraído, né? Eles fazem esses experimentos controlados. Distrai com alguma coisa ou distrai com riso, e o riso tem um poder analgésico melhor porque ele age no corpo, de fato. O riso positivamente anestesia. Positivamente anestesia. Mas um dos autores, ele teve um insight ali que... Eu acho que ele nem percebeu o tamanho do insight que ele teve. Eu cito no meio do livro e eu levo isso para a conclusão do livro, que para mim é muito do que a gente fala aqui, é muito do que a gente ouve aqui na IBAB, é muito do que eu acredito que é a essência do cristianismo e é a essência da vida, independente da sua religião. O riso... Bom, isso volta até no que a gente está falando do politicamente correto, né? O riso, ele tem esse poder de conexão. Então, você conectar muito as pessoas, quanto mais forte a conexão, né, quanto mais intenso é aquilo, mais você tem uma redução no seu estresse. Porque o ser humano, ele sofre muito e eles têm um estresse muito grande ao se sentir excluído. Provavelmente isso tem a ver com a nossa história evolutiva até. Né? A gente sobreviveu porque estava junto. Então a gente traz no nosso DNA esse instinto de estar junto. Ficar sozinho é aversivo, porque era um risco de morte, né, na nossa história evolutiva. Então o riso inclui e te alivia do estresse. Aí, por isso que rir de é tão ruim, por isso que o riso excludente do racismo, da homofobia é tão excludente, porque você está gerando um sofrimento real e mensurável de dor, inclusive que aparece física, que aparece sinais em neuroimagem ali no cérebro, né, da pessoa que é excluída. E isso é muito estressante. Então, incluir é muito acolhedor. E é por isso que alivia o estresse, por isso que melhora o humor, porque estabelece a conexão, e a conexão é o sentido da vida. A conexão é o sentido da vida. Qualquer coisa que você pense que faz sentido para nós, só tem sentido a partir da conexão, a partir do outro, a partir de estarmos juntos. Que isoladamente faz sentido? Nada, né? O sentido da vida está na conexão. E aí eu concluo o livro assim, que o riso tem esse poder todo de tudo que a gente está falando, porque ele dá sentido à vida, a partir do momento que ele nos conecta. Né? Então é por isso o bem-estar, por isso o relaxamento, por isso a diminuição do estresse. Uma vez me perguntaram, né, ao vivo, lá no Bem-Estar, quando eu estava no Bem-Estar lá na Globo: Doutor Daniel, que doenças o riso trata? Putz, aí eu até brinco, né, que eu já tive cólica renal, né? Eu sei que a morfina é muito melhor que o riso, né? Pra tirar aquela dor. Não vem com piada, me dá o analgésico, né? E aí eu pensei, pô, o riso não trata nada, ele não é um remédio para nada. Mas na hora eu tive um insight e falei, bom, o riso diminui o estresse. E o estresse piora tudo. Aliviar o estresse melhora tudo. Então, o riso é profilático.
ele é profilático e ele também é lenitivo, ele alivia tudo, né? Então é isso, ele não é um remédio específico para nada, mas ele traz alívio para tudo, pensando nessa visão mais ontológica, né? Mais total do riso como esse instrumento de conexão tão imediato e forte. Quer dizer, o riso é preciso como mecanismo de saúde. O riso é preciso, e não é só um mecanismo de saúde psíquica, é física. A química do seu corpo, a química do seu cérebro é afetada pela experiência do riso, esse riso natural, não o riso fake ou o riso forçado ou o riso cruel. Mas aproveitando o lugar em que estamos, saúde física, saúde psíquica, saúde emocional e saúde espiritual. Eu não, porque, né? É a vivência coletiva. Quer dizer, na igreja, nas festas, nas celebrações, há riso, né? Por riso porque tem alguém contando piada. Não, de vez em quando sai uma piada ou outra, mas não é isso. É o riso da alegria de estarmos juntos, de estarmos conectados, de estarmos celebrando, inclusive, um outro mundo possível que o riso nos deixa vislumbrar, né? Então, eu acho que esse é o poder. Tem até o ditado japonês que diz que tempo passado rindo é tempo passado com os deuses, né? Eu acho que leva a gente para um outro patamar. E tem uma tradição dos índios Navarro, que uma médica, que foi a primeira médica da etnia Navarro, ela conta na biografia dela que quando a criança dá o primeiro sorriso, a primeira risada, eles fazem uma celebração, porque para eles é o momento que a alma conecta com o corpo. Que bonito. A alma já entrou quando a criança nasce, mas quando ela dá a primeira risada, a alma ligou. Deu match, deu liga, ligou o sistema. Muito bonito, ativou né? o sistema, que bonito, muito que legal. bonito. É muito bonito o que o seu livro me trouxe, e foi bonito porque eu lembrei de um momento da minha família, da nossa família, que depois do sepultamento da minha sogra, nós nos reunimos todos em casa, os irmãos da Silvia todos, e nós tivemos uma tarde em que nós rimos muito. E rimos contando histórias, lembrando de situações, de fatos, e uma das pessoas que estava conosco ficou escandalizada, ficou chocada. E aquilo me marcou muito. E quando eu li o seu texto, é muito redentor você entender que você pode rir dentro de um sofrimento sem desrespeitar o sofrimento. E que o riso dentro do sofrimento é inclusive a maneira como Deus consola você no seu sofrimento. Né? E foi muito útil perceber que existe uma compreensão da espiritualidade, da literatura universal, da ciência médica, da ciência mental, psíquica, que fala dessa maravilha que é o riso, né? Que é o humor. O riso é para a alma o que o sabão é para o corpo. Isso, eu vi esse provérbio, isso, muito né? lindo. Riso é para a alma o que o sabão é para o corpo. Limpa, né? Limpa, purifica. Eu acho que é melhor purifica do que limpa, né? Restaura, purifica, devolve a condição de sanidade, né? Exato, sanitária. E eu quero, assim, quando eu morrer, que as pessoas se entristeçam quando tiver que se entristecer, mas riam das histórias. Né? Eu quero que as pessoas falem, nossa, eu li o livro dele estamos autorizados a rir aqui. Exato. É muito interessante quando... Eu lembro muito desse tempo em que os velórios, eles duravam a noite toda. Né? Hoje as famílias fecham à noite e voltam de manhã para sepultar o corpo, enfim. Mas tinha uma época em que eu, como pastor, eu ficava... a noite toda, às vezes, só com o marido ou meia dúzia de pessoas ali. E tinha muita história de piada. E a viúva contando piada, o viúvo contando piada. Falando, mano, tô no velório aqui, o caixão tá ali. Mas é importante isso, que a nossa humanidade está aí, né? E não é desrespeitoso, não é... Pelo contrário, eu acho que é... Então, eu queria terminar essa conversa, fechar essa conversa e fechar essa temporada, né, do Correlê com o profeta Isaías, porque é uma palavra de consolação, é uma palavra profética
e uma palavra de esperança para todos nós. Então, o profeta Isaías, no capítulo 61, que é o mesmo texto que Jesus vai ler na sinagoga em Nazaré, em Lucas 4, ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas notícias, anunciar, evangelizar os pobres. Enviou-me a cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, a pôr em liberdade e levar libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da graça do Senhor, para consolar todos os que choram, todos os que andam tristes, e colocar sobre eles uma coroa em vez de cinzas, e um manto de louvor em vez de espírito angustiado, e óleo de alegria em vez de pranto. Então, que esse novo tempo aí que vem para nós, para a nossa vida, para você, para a sua casa, onde você estiver, que seja um tempo em que o Espírito do Senhor esteja sobre você, derramando alegria sobre o seu coração angustiado, o seu coração, o seu espírito deprimido, o seu pranto, que Deus transforme o seu pranto em dança e dê essa unção de alegria e a unção do riso para a sua vida. Enfim, Daniel, o que mais, hein? O que você quer falar mais? Olha só, obrigado. Para mim, um cafezinho tá de bom tamanho, viu? Foi muito bom. Papo muito bom. Deixa eu falar que foi não só foi o primeiro papo na pandemia, acho que foi a primeira live que eu fiz, que você fez, depois veio uma enxurrada. Como era meu primeiro papo sobre o Rir é Preciso. Olha aí, que maravilha. Então, muito fechamos bom. o ciclo aqui. Fico feliz, de ponta a ponta. Mas então vamos que esse seja um papo que fechou um ciclo e abriu outro. Não Perfeito. sei qual é que está abrindo, mas é sempre um prazer estar com você e trocar com você. Sua vida me inspira muito, me abençoa muito. Amém. Obrigado por estar aqui, obrigado por repartir-se comigo e com o Correlê. Eu sou Ed Renekiewicz e Correlê é o meu podcast. E hoje eu sou Ed Renekiewicz e com o Daniel Correlê é o nosso podcast. Correlê é o nosso podcast. Um beijo para todo mundo.